A seguir, Hora da Notícia. Cadastro positivo compulsório entra em vigor nesta terça e para falar sobre como deve funcionar, aqui no estúdio vamos conversar com o diretor do SCPC de Passo Fundo, Walter Seolim. Como funcionam as vagas de estacionamento para idosos? Em Passo Fundo tem que ter documentação para poder utilizar. A Câmara de Vereadores arquivou ontem um projeto de lei complementar do Executivo que pretendia dar novas regras para o parcelamento de quem deve imposto no município. Bom, o secretário municipal da Fazenda, Dorley Maff, vai falar sobre este assunto. E ainda, hoje é terça-feira, é dia de música popular brasileira, com o quadro Batuque, que é sempre apresentado pelo Gerson Ponte, da Rádio UPF. Hoje é terça, 9 de julho, é hora da notícia. Pelo menos 5% das vagas de estacionamento deve ser destinadas aos idosos, de acordo com a legislação de trânsito. E para fazer uso dessas vagas, é preciso ter o cartão de identificação. O documento é fornecido de graça pela Secretaria de Segurança Pública de Passo Fundo. Veja como na reportagem. Rodar e não conseguir vaga para estacionar nas ruas do centro de Passo Fundo já é uma rotina. Dona Regina procura sair cedo de casa e mesmo assim não é fácil. Primeiro, ela procura vagas para idosos. A quarta tentativa nesse pequeno percurso que a gente fez, a gente está rodando há cerca de 15, 20 minutos. E quando isso acontece, o jeito é estacionar numa vaga comum. Se a gente tem alguma emergência para fazer, faz a opção para estacionamento Onde der. Como não consegue, acaba estacionando longe do local aonde vai e perde a gratuidade de 2 horas. Quando vocês chegam para tentar estacionar, mesmo tendo a placa, o que mais vocês veem? São uns pontos assim difíceis de acesso. E normalmente tem carro estacionado. Na maioria das vezes, esse horário aqui você sempre tem alguém. As vagas para idosos são obrigatórias. Pelo menos 5% do total de vagas devem ser destinados a pessoas acima dos 60 anos. A gente tenta aí, fazer a cobertura desses 5%, utilizando-se também do estacionamento rotativo pago. Ele pode colocar seu veículo, coloca o cartão do idoso sobre o painel, visível, e por 2 horas ele não precisa fazer o pagamento. Ele vai fazer o pagamento do estacionamento rotativo somente se ele ultrapassar essas 2 horas. Então, com isso aí, mais as vagas que nós temos sinalizadas no entorno, no centro da cidade, a gente chega aí aproximadamente a esses 5%, que é uma lei federal. Até mesmo estabelecimentos comerciais têm essa obrigação. A vaga está à disposição lá, as pessoas podem estacionar com certeza, sem ser cliente, para utilizar esse espaço que é destinado ao idoso. Para utilizar a vaga para idosos, é preciso ter o cartão de identificação como este, mas nem todos respeitam. Ainda encontra carro sem a placa de identificação? Algumas vezes sim, ainda encontra, com a desculpa de fazer um serviço rápido, uma coisa assim. Os agentes de trânsito fazem a fiscalização e, quando encontram um veículo estacionado de forma irregular, aplicam multa. E também cabe a remoção do veículo, do local. Pontos na carteira? 7 pontos na carteira, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. E o valor? R$ 293,47. O cartão é fornecido de graça pela Secretaria de Segurança Pública. Tem que ser maior de 60 anos, ter CNH em dia e um comprovante de endereço. Pode se dirigir até a Secretaria de Segurança Pública, que fica localizada na Avenida Brasil 1504, bairro Petrópolis, em horário comercial. Em 48 horas o cartão fica disponível para o usuário. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo arquivou ontem um projeto de lei complementar do Executivo que pretendia dar novas regras para o parcelamento de devedores de impostos municipais, como o IPTU, por exemplo. O projeto estava em regime de urgência e foi arquivado porque 3 comissões deram pareceres contrários. Bom, quem está
Com a gente aqui no Hora da Notícia, o secretário municipal da Fazenda, Dorley Maffei, que vai nos explicar o porquê do projeto e também quais as consequências desse arquivamento. Secretário, seja muito bem-vindo ao PFTV. Eu queria começar lhe perguntando por que é que o município enviou esse projeto que tentava mudar o parcelamento de quem hoje deve para o município. Bem, na verdade, esse projeto de lei, ele tem o objetivo de alterar a Lei 147, a Lei Complementar de 2005, ainda uma lei antiga que tratava do parcelamento, né, nesta parte do parcelamento de débito, né, que o objetivo maior seria, com essa atualização, você dar uma recuperação melhor, né, tornar o parcelamento mais eficaz no sentido de recuperação do crédito tributário da prefeitura, não evitando esse grande contingente de contribuintes, tanto pessoa física quanto jurídica, irem até a cobrança judicial, né? Que esse é um procedimento extremo, né? Então, essa legislação, com a sua alteração, ela tinha o objetivo de que os débitos fossem recolhidos ou regularizados nas fases anteriores à cobrança executiva. Ou seja, seria extrajudicial. Isso, porque nós temos na cobrança dos débitos, vamos dizer assim, na questão do IPTU, nós temos o prazo normal do recolhimento do IPTU, que a prefeitura oferece 2 parcelas, que são cotas única 1 e 2 com desconto, e depois o contribuinte tem o parcelamento em 8 vezes. Né? Ele não recolhendo normalmente nesses prazos estabelecidos, que este projeto de lei não ia alterar nada nesse sentido, ele tem ainda a possibilidade de recolher num parcelamento de 36 vezes. E a legislação atual permite também que ele faça N reparcelamentos desses débitos. Ou seja, uma pessoa que deve IPTU, ela pode parcelar por não pagar no ano devido, que deveria pagar, parcelar por 36 vezes e ainda reparcelar suas dívidas. Passam-se 10 anos e o município não consegue receber esse dinheiro, por exemplo. Exatamente. E o contribuinte ainda, com esses reparcelamentos, acaba ele não recolhendo, acaba indo para outras fases, que é no caso do protesto extrajudicial, que é uma outra outra forma de pagamento. Ele ainda não atendendo no protesto extrajudicial, ele vai para a cobrança executiva. Então, tudo isso é prejudicial ao contribuinte e principalmente para a prefeitura, que, como você falou, deixa de receber esses débitos, que nós temos um estoque de dívida ativa bastante representativo. Pois é, de que valor a gente está falando, secretário, nós estamos hoje? falando que ela varia esse estoque entre 70 e 80 milhões de reais, né? É bastante representativo. Nós temos hoje em torno de 12 mil processos, 12 mil processos transitando na justiça, né? Então são números expressivos que este projeto de lei ele tinha o objetivo de evitar, né, esse estoque elevado de débitos, como também esse trabalho para a prefeitura, esse inconveniente para o contribuinte, né, que quando ele fica devedor, ele tem as suas restrições em diversas situações. Em diversas situações bancárias, em serviços de proteção de créditos. É um trabalho para a justiça, né? Então, esse projeto ele trazia uma redução nas parcelas no caso do reparcelamento, e como também previa uma entrada nesses casos, que era justamente para que as pessoas regularizassem seus débitos nas primeiras fases, que é na cobrança administrativa. Secretário, rapidamente, destes cerca de 70, 80 milhões de reais que acabam impactando um orçamento anual do município de 600 milhões de reais aproximadamente, quantos são o CPF e quantos são o CNPJ? Tem empresas também que, por conta dessa lei antiga, acabam não pagando seus impostos. Se eu falar em quantidade de contribuintes, eu creio que ali em torno de 60%, 70% sejam pessoas físicas. Agora, se você olhar pelo lado de valores, né, aí predomina mais a questão da pessoa jurídica, né, porque nós temos grandes contribuintes e alguns com débitos expressivos, né.
O projeto deve ser reapresentado? Agora com esta rejeição, a Prefeitura deve reestudar esse projeto e na próxima oportunidade, que deve ocorrer no próximo ano, deverá ser reapresentado o projeto. Obviamente que estes 70, 80 milhões fazem falta no orçamento do município. Eles poderiam ser utilizados em qualquer área, saúde, educação. Como é sabido, todas as prefeituras sofrem dificuldades financeiras, né? Então qualquer recurso, ainda mais se tratando de um montante representativo assim, ele faz falta nessas atividades básicas das prefeituras. E outra coisa, Thaís, que é muito importante, que às vezes as pessoas, por práticas de anos anteriores, ficam aguardando, não recolhem os seus tributos, aguardando um refis, né? E isso é um procedimento que o cidadão deve evitar, né? Até porque a nossa disposição, em respeito ao cidadão que recolhe os seus tributos regularmente, é de não editar novos refis, né? Então, para evitar justamente a pessoa deixar de recolher o tributo pagamento, aguardando o benefício lá na frente. Secretário, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigada. Bom, a Câmara dos Deputados iniciou esta manhã a sessão para análise e votação da reforma da Previdência em plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prevê que até a noite a reforma esteja aprovada. Serão necessários um mínimo de 308 votos para aprovação em primeiro turno. O projeto terá de passar por uma segunda votação, que deve ocorrer no intervalo de 5 sessões. Se aprovado nas duas, depois então segue ao Senado. O programa Painel desta terça-feira recebe convidados para analisar o primeiro semestre do ano na política, na economia e também em temas sociais. O programa começa às 8 horas da noite, é ao vivo aqui pela UPF TV, canal 4 da TV aberta, 14 da NET, também é ao vivo na rede de rádios UPF, no site da UPF TV e também na página da UPF TV no Facebook. Durante o programa tem os nossos números de WhatsApp para você dar a sua opinião e falar sobre como você avalia a política, a economia e os temas sociais nesse primeiro semestre de governo. Cadastro positivo compulsório entra em vigor nesta terça e depois do intervalo, nós vamos falar sobre como ele deve funcionar. Nós já voltamos. Robótica na física, auxílio na saúde bucal e gestão de carreira são alguns dos temas oferecidos pelos cursos de extensão aqui da UPF. E olha, esses cursos são uma opção de formação rápida em diversas áreas do conhecimento. As inscrições podem ser feitas até 10 de julho, é só entrar no portal da UPF. Já está valendo, a partir de hoje, o cadastro positivo compulsório. Esse sistema, ele prevê a adesão automática e sem o consentimento do consumidor de informações do histórico de pagamento para escritórios de crédito, como o Serasa e SPC, por exemplo. Mas você pode desautorizar o uso dessas informações e quem vai explicar como funciona esse sistema e também o cadastro positivo é o diretor do SCPC de Passo Fundo, Walter Seulin. Seja muito bem-vindo à Hora da Notícia. É o assunto de hoje, o cadastro positivo, e a gente quer começar lhe perguntando quais as vantagens para o consumidor fazer parte desse cadastro. Bom, hoje entra automaticamente todas as pessoas que compram a crédito ou fazem qualquer operação de crédito. São 130 milhões de pessoas, ou seja, de CPFs, que entrarão nesse banco de dados. Desses 130, 22 milhões, Thaís, não estavam nesse banco de dados. São pessoas que pagam sua conta em dia, seu gás em dia, seu telefone em dia. Então, essas pessoas, a partir de agora, estarão nesse cadastro positivo, sem considerar as pessoas jurídicas também que entrarão nesse cadastro positivo. No meu ponto de vista, isso vai beneficiar muito o consumidor, principalmente de pequena renda e o bom pagador. Por quê, Thaís?
Porque essas pessoas que pagam suas contas em dias, elas terão esses dados armazenados em banco de dados. E esses bancos de dados vão fornecer um score ou uma informação de que essa pessoa é um bom pagador. E para nós, lojistas, nós queremos os bons pagadores. Não nos interessa as pessoas que estão no banco de dados dos negativados, dos inadimplentes. Nós queremos vender para as pessoas que são adimplentes. O sistema ele pode ter acesso a todos os dados de pagamento? Se esse mês pagou a conta de luz em dia, mas no mês passado não, é um acesso, digamos assim, irrestrito com relação a datas de pagamentos? Exatamente isso, Thaís, mas é importante frisar que são dados referentes aos pagamentos e não aos bens comprados. O cadastro não vai saber o que tu comprou, quantas vezes tu fez, e sim de que forma você pagou esse parcelamento. A sua prestação da casa, o seu telefone. É os pagamentos. O cadastro positivo visa somente os pagamentos feitos. Se tu pagou em dia, se tu pagou com atraso ou se tu não pagou, né? E de posse desses dados, esse cadastro vai fornecer aos lojistas ou a quem, não só lojistas, ao sistema bancário também, de que forma você se comporta quando você adquire uma dívida. Se você for um bom pagador, e aí eu vejo uma justiça, você tem que pagar um juro menor. Você não pode estar pagando um juro médio, vamos dizer assim, e normalmente mais alto, em função de que haverá uma inadimplência. Se você é um bom pagador e você se comporta dessa maneira em todos os seus pagamentos, eu vejo uma justiça muito grande para essas pessoas, que elas terão que ter um ganho, e o ganho sempre é um juro maior ou um parcelamento maior. Mas essa etapa ainda não está totalmente estabelecida. Nesse momento, o consumidor, que já tem seus dados ali à disposição desse sistema, ainda não conta com vantagens específicas. Seria um próximo passo? Isso mesmo, Thaís. Por que isso? Porque ele está sendo implantado hoje e nós precisamos enriquecer esse banco de dados. Esse banco de dados não tem essas informações ainda. Então, a partir de agora, os bancos de dados vão armazenar esses dados, essa forma de pagamento, esses meios de pagamentos e a forma que o cliente pagou. Então, começa agora, mas a gente vai ter uma efetividade ou uma utilização desses dados daqui a um ano, mais ou menos, né, Thaís? Porque leva um tempo assim para os bancos de dados terem o comportamento de pagamento dos consumidores. Bom, só para a gente concluir aqui, seu Lin, o sistema contrário, como funciona? A partir de hoje, os nossos dados de pagamento já estão disponíveis no sistema, mas digamos que eu não queira que os meus dados estejam disponíveis. Esse direito está previsto. Isso é importante. Cada site, cada banco de dados vai ter que fornecer um meio de acesso para esse consumidor ou essa empresa que não quer participar desse banco de dados, que ele vai ter acesso através de senha e ele vai solicitar que o nome dele ou o CPF dele seja retirado desse banco de dados, né? Então, essa é uma regulamentação que o governo irá fazer ainda, né? Mas os bancos de dados já estão fornecendo esse acesso, onde o consumidor entra no banco de dados do SCPC, entra do SPC Brasil, no Serasa e, através de senha fornecida por esses bancos de dados, ele vai ter a condição de retirar o seu nome desse banco. Tá certo. Olha, muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho para vocês da CDL e do SCPC. Obrigada. Obrigado. A Fundação Universidade de Passo Fundo tem novos integrantes. A escolha da nova diretoria e cerimônia de posse e diplomação desses novos conselheiros do Conselho Diretor aconteceu ontem. O novo presidente do Conselho Diretor da Fundação UPF é o professor Luiz Fernando Kremer Pereira Neto. O primeiro vice-presidente é o professor Dirceu Lima dos Santos. O segundo vice-presidente, o professor Gerson Luiz Trombeta, e Ferdinando de Conto é o secretário. Também foram eleitos e tomaram posse para essa nova diretoria do Conselho Diretor 4 membros titulares e 4 suplentes. São eles, então, o Luiz Fernando Pereira Neto e Eliara Zavieruca Levinsky, como suplente, o Ferdinando de Conto e o Fernando Piloto, este segundo suplente, o José Basileu Caum Reolon, titular, e Adriano Pascoalotti, o suplente, e também Maria Joana Chaise, titular, e Maristela Capac, suplente. O mandato é para o período
entre 8 de julho de 2019 até 10 de julho de 2023. A partir de hoje, a temperatura entra em elevação e a mínima já se aproxima dos 10 graus nos próximos dias. Veja os detalhes na previsão para amanhã e já para quinta-feira. A previsão para quarta-feira é de tempo ensolarado. Logo cedo, neblina ao amanhecer, mas depois o céu fica azul, com poucas nuvens e não tem chuva. A mínima é de 7 e a máxima não passa de 20 graus. A quinta-feira também será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, o tempo fica aberto, também sem nuvens. A mínima é de 10 e a máxima não passa dos 22. O quadro Batuque desta terça, esse espaço que a gente tem aqui toda semana para falar de música popular brasileira, não podia hoje tratar de outro assunto que não fosse o eterno João Gilberto. Comigo agora aqui no estúdio, Gerson Ponte, da Rádio UPF. O que mais se pode dizer, Gerson, além de tudo que a gente tem ouvido e dito nos últimos dias? Tá, esse primeiro é um puxão de orelha, né? Para a Copa América. A morte do João Gilberto foi sábado, tiveram um tempo de um dia e fizeram 1 minuto de silêncio, né? Nada mais. Outro puxão do governo, que resolveu não dar o luto oficial, né? O governo do Rio fez 3 dias e o governo federal achou que não devia fazer. João Gilberto é o maior de todos os músicos da música brasileira. Não merecia alguma coisa a mais? Com toda certeza. Então fica o puxão de orelha. Isso aí é falta de memória, falta de entender a cultura. Mas agora, passando adiante, né? As pessoas que, de repente, a partir disso, querem conhecer o João Gilberto. Conhecer como, né? Deixa de lado a fofoca da família, né? Se ele estava devendo ou não devia, se foi despejado ou não, não interessa. O que interessa é a obra musical. Despertou a atenção pela morte, vai buscar a obra do João Gilberto. Tem um livro, que é referência do Rui Castro, que eu indico assim como o começo de tudo, que é o Chega de Saudade, que conta a Bossa Nova. Bossa Nova inventada pelo João Gilberto, né? Depois, na sequência, os tocadores de música, Deezer e Spotify, têm a obra, mas não muito organizada. Esse é um dever da família a partir de agora. Tentar colocar ali organizadamente todos os discos. Não estão ali. Tem muita coletânea fajuta ali, mas de qualquer forma, mesmo que tenha coisa ruim ali, no geral, tem bastante coisa. E a partir do João Gilberto, começa a ouvir Tom Jobim, Vinícius, que é a trilogia básica da Bossa Nova. Reparar a perda não tem. Agora, ouvir João Gilberto tem para a vida toda. Vamos ver um pouquinho agora aí, ele cantar Wave, que é uma composição linda do Tom Jobim. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade. Feito o nosso registro aqui, tem mais um convite, Gerson. Dessa vez não o Batuque, né? O Clube do Samba, porque a Bossa Nova é uma consequência do samba. No domingo, meio-dia, vamos tentar, Thaís, em 2 horas, resumir ou contar um pouquinho do que foi o João Gilberto. Tá? Se faltar tempo, dá para pensar em continuar, de repente fazer uma parte 2. Obrigada, Gerson. Bom trabalho na rádio. Valeu, Thaís. Obrigada. O programa de hoje termina aqui. Fica aquele convite para você dar um pulo também na página da UPF TV no Facebook. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30.